La Casa de Papel é uma das séries mais populares da Netflix. A produção espanhola foi uma das apostas mais bem-sucedidas da gigante do streaming, e que tem angariado uma enorme multidão de fãs, principalmente entre o público argentino, mexicano e brasileiro. Um sucesso que demorou para ser consolidado, já que apesar de ter sido bem recebida quando estreou na TV espanhola Antena 3, a atração não conseguiu manter os bons índices de audiência e quase foi cancelada antes da Netflix adquirir os direitos de produção. Na época, a série somente tinha o equivalente às 2 primeiras temporadas produzidas. Porém, o sucesso fez o canal de streaming investir numa 3ª e 4ª parte, que acabaram marcando alguns dos piores e melhores momentos do programa. Mas antes de continuarmos, é bom deixar claro que vamos falar aqui de pontos importantes da 3ª e 4ª temporada da atração. Então, se ainda não sabe a quantas andam o assalto ao Banco do Ouro da Espanha, para o vídeo, termina as temporadas e depois volta para continuarmos essa análise. Não é difícil encontrar pessoas que acreditem que La Casa de Papel deveria ter acabado após o assalto à Casa da Moeda. Afinal, o programa realmente tem um final após o golpe organizado pelo professor e o seu grupo. Outro ponto é que com a chegada da 3ª temporada, parecia que a atração criada por Alex Pina tinha ficado sem boas ideias. Com uma história que parecia disposta a não deixar sua zona de conforto, repetindo praticamente todos os argumentos apresentados nos 2 anos anteriores. E mais do que isso, não contente apenas em não apresentar nada de novo, a atração ainda abusava da boa vontade e inteligência do espectador, ao apresentar os mesmos elementos já utilizados, mas de um jeito diferente, para parecer que fazia algo novo. Assim, temos um novo assalto a banco, mas agora motivado pelo resgate de Rio. E apesar do novo golpe apresentar suas próprias peculiaridades, o andamento da operação apresenta os mesmos argumentos que já tínhamos visto antes, como a troca de liderança e a intriga entre o grupo de protagonistas. Isso sem contar o apego a personagens antigos, que voltam sem ter uma função narrativa definida, como Angel e Arturito, ou a apresentação de novos personagens que cumprem as mesmas funções de figuras que agora têm novos objetivos, como Alicia Sierra, que assume o papel de negociadora, já que Lisboa passou para o grupo do professor, e o Coronel Tamayo, que substitui o Coronel Pietro como uma das autoridades em comando. Com tantos problemas, parecia que La Casa de Papel estava destinada a contar a mesma história novamente. Porém, a 4ª temporada trouxe uma nova e interessante perspectiva sobre o roubo ao Banco do Ouro da Espanha, tirando não só a série, mas também o espectador da sua zona de conforto. Uma mudança que se apega quase que inteiramente no apelo de uma de suas personagens mais importantes. Nairobi é indiscutivelmente uma das personagens mais queridas da série. A ladra, vivida por Alba Flores, cativou o público com seu jeito extrovertido, sua liderança em momentos de crise e também sua personalidade complexa e cheia de controversos desvios de caráter. Deste modo, não deixa de ser corajoso o destino que a atração escolheu para uma das suas protagonistas, que inicia sua trajetória em um dos momentos mais tensos de todas as temporadas, quando a vemos ser baleada após uma armadilha. Estes primeiros momentos no final da 3ª temporada nos mostram que o programa parte em uma nova direção, quando o espectador é obrigado a ver que a situação é muito séria. Um dos pontos que sempre me incomodaram em La Casa de Papel é o fato de que muitos acontecimentos da série não trazem consequências reais à trama. Pense, por exemplo, nas diversas brigas entre os membros do grupo de assaltantes, que nas temporadas passadas ameaçavam, brigavam ou amotinavam-se uns contra os outros, para em seguida simplesmente darem um sorrisinho sem graça entre si e continuarem a missão. Um fato que, se por um lado mostra uma certa ética e espírito de equipe entre eles, por outro torna esses momentos quase irrelevantes para o andamento da trama, pois eles não trazem consequências ao resto da narrativa. Isso sem contar as diversas vezes onde a série tenta nos enganar, com um grande fato apoteótico que no final das contas não é verdadeiro,
como a falsa execução de Lisboa pelas autoridades. Mas tudo isso começa a mudar quando vemos Nairobi cair ao chão com um tiro perto do coração. Uma cena que deu um trabalho enorme para ser feita, segundo Alba Flores. A atriz conta que a quantidade de xarope usado para simular o sangue usado nas gravações era tanto que quando a cena terminava, era preciso meia hora de preparação até que ela pudesse ser repetida novamente. No final, a produção valeu a pena, pois a cena em que vemos uma personagem tão querida à beira da morte e o desespero dos seus colegas com a situação representa um dos melhores momentos da série, pois realmente passamos a temer pela vida de um dos protagonistas, um fato raro até então. E a partir daí, a série usará a personagem não apenas para dar sequência aos principais eventos e motivações da temporada, como também para brincar com a expectativa do espectador. Ao longo da temporada, vemos a anti-heroína ser baleada, passar por uma cirurgia séria, quase ser assassinada enquanto se recupera do procedimento e ser feita refém por um psicopata, sendo que cada uma dessas provações tem um objetivo muito específico. A atração quer manter a tensão por temermos pela vida da protagonista, mas também quer que nos acostumemos com estes fatos a ponto de não acreditarmos que ela vá realmente morrer. Pensa bem, quantos filmes você viu onde um personagem supera um ferimento ou uma situação que deveria tê-lo matado apenas para que ele morresse depois? Isso não acontece com frequência, porque a superação de uma adversidade extrema já é em si mesma um arco narrativo que simplesmente poderia ser desperdiçado com a morte do personagem. E nós inconscientemente entendemos isso, e exatamente por isso o destino da personagem é tão surpreendente, pois quando vemos Gandia soltá-la, acreditamos piamente que ela vai sobreviver àquela situação, afinal ela já superou tantas outras adversidades, de modo que quando a vemos morrer diante dos nossos olhos, o choque é implacável, principalmente pela escolha da direção para a cena. Ao contrário dos outros desafios enfrentados por Nairobi, que eram recheados de carga dramática, com rápidos cortes de câmera e uma música dinâmica para acompanhar a ação, a cena onde a personagem é morta é rápida e seca como a bala disparada contra ela. O final de um arco que, ao contrário de outros acontecimentos da série, traz uma consequência real e marcante para a atração, que sempre foi afetada pelo seu ritmo de produção. As gravações de La Casa de Papel sempre seguiram um ritmo muito diferente da maioria das séries, já que o roteiro do programa é escrito junto com as gravações, em um formato parecido com o de uma novela. Enquanto um episódio é gravado, o roteiro do próximo está sendo escrito e é entregue aos atores em cima da hora. O problema desta abordagem é que fica difícil realizar planejamentos futuros e interligar acontecimentos que levem a um desfecho em episódios distantes. Este é o motivo de muitos eventos das temporadas passadas terem repercussões apenas imediatas ou sem grandes consequências. Porém, a quarta temporada traz uma preparação narrativa mais cuidadosa, pois os acontecimentos que levam à morte de Nairobi ocorrem no início do quarto ano. A revolução promovida por Tóquio tem consequências profundas, pois levam à traição de Palermo e à ascensão de Gandia, um inimigo poderoso o suficiente para enfrentar o grupo de protagonistas em seu próprio território, algo que não havia acontecido até aqui. É verdade que esta construção narrativa demora um pouco demais para emplacar, tornando os 3 primeiros episódios um pouco cansativos e arrastados. Porém, a construção gradual de tensão, que entra em uma verdadeira montanha-russa após o 5º episódio, traz um ótimo retorno para a série, que promete voltar à sua 5ª temporada com uma premissa importante para uma série de ação, a de que ninguém está a salvo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Obrigado por dividir o seu tempo conosco e até o próximo vídeo.